Neste vídeo vamos mostrar-nos umas férias muito giras que fizemos em 2017, em que fomos desde o Barreiro até ao Algarve, passando pelo Alentejo Profundo. Isto em 4 etapas, em 8 dias. No primeiro dia saímos cerca de 6h15, 6h30 da manhã do Barreiro. Estava um dia excelente, direitos a Évora. A primeira paragem foi em Vendas Novas, no quartel onde efetuei o serviço militar. As saudades não eram muitas, mas o sítio até é engraçado. A Judite gostou bastante. Depois arrancámos para Montemor e a Judite fez questão de subir ao alto do castelo, o que aumentou em muito a altitude prevista. De lá, rumámos finalmente em direção a Évora. Ficámos na Travessa da Campina, num quarto alugado. Durante a viagem tivemos um episódio engraçado. Parámos nesta fonte para encher os bidões de água e eu perguntei a um alcoolista: o senhor sabe dizer se Évora se ainda tem muitas subidas daqui até lá? Ele apontou assim com o queixo para a estrada e disse: acho que é só essa. Bem, levámos uma grande tareia até chegar a Évora. De facto, perguntar coisas sobre bicicletas automobilistas normalmente não dá certo. Évora é muito bonito, fartámos de passear. Eu já conhecia, mas a Judite não. Ficámos lá, portanto, 2 dias, visitámos a Capela dos Ossos, havia uma exposição sobre presépios também, muito gira, e claro que também nos andámos a empanturrar pelas tasquinhas, porque isto de andar de bicicleta sem comer não pode ser. Aqui, Travessa das Mechas, tinha que fazer aqui uma piadinha a conduzir. E também passámos lá uma noite divertida, onde até assistimos a uma peça de teatro de rua. Não nos deitámos muito tarde, porque no dia a seguir era dia de fazer mais uma etapa. A segunda etapa levou-nos desde Évora até Bringelo, que é um pequeno vilarejo que fica relativamente perto de Beja. No entanto, tivemos alguns percalços. Saímos com o tempo fresco. Só nas primeiras 3 etapas é que apanhámos o tempo fresco. A última etapa foi muito quente. Isto foi em julho. O calor a partir do meio-dia tornava-se insuportável. Primeiro fomos direitos a Cuba. Cuba é uma terra extremamente mal sinalizada. Pelo caminho passámos pelo Alvito, onde eu tirei esta fotografia muito engraçada. De facto, este trilho acabava mesmo numas escadas, por isso eu achei piada e fotografámos. Em Cuba, perguntámos a uma senhora qual era a melhor direção para irmos para Bringelo. E a senhora explicou-nos tudo muito bem, só que apontou-nos para o lado errado. E é curioso que isto aconteceu-nos mais do que uma vez durante esta viagem. De modo que, em vez de irmos para Trigache, que teria desembocado exatamente à porta do quarto onde nós íamos dormir, não, fomos para Beja, erradamente. O que significa que tivemos que subir tudo aquilo que há para subir, quase até ao centro de Beja. Não fomos mesmo até ao centro de Beja, mas mesmo assim a subida foi muito chata. Então de Cuba, lá fomos na direção de Beja. Não parámos em Beja, nem sequer entrámos em Beja. E depois então descemos o IP8 até chegarmos a Bringelo. Esta passagem aqui pelo IP8 foi das partes mais difíceis, se não a mais difícil, de todas estas mini-férias. Porque apanhámos vento de frente, já estávamos cansados. E além disso o IP8 tem o piso num estado horrível. E não tem berma de segurança para os ciclistas. E nós andámos o caminho todo a levar com rasantes dos carros e a levar com os buracos no lombo. Foi bastante desagradável. Contudo, fomos bem recompensados. O apartamento tinha piscina, claro que fizemos lá uma grande patuscada, e depois, no dia a seguir, dia de descanso, deixámos a bicicleta arrumada no quarto e fomos de boleia até Beja para conhecer a cidade. Não poderia faltar o castelo, que é muito bonito. Olha eu aqui a jogar golfe. E feito isto, fomos descansar, porque no dia a seguir era dia de mais uma tirada. A terceira etapa foi talvez a mais bonita das 4, que nos levou desde Bringelo
até Mértola. E nós gostámos muito deste passeio porque envolveu muitas passagens por estradas secundárias, fizemos também piso de terra, andámos bastante longe dos carros, mesmo nas estradas principais por onde passámos, não apanhámos muito trânsito. Apanhámos um bocadinho no IP2, mas nós também circulámos muito pouco no IP2 nesta etapa. Arrancámos para ir ver a barragem do Pisão, que fica mesmo ali em Berinjel, pertíssimo. A barragem é engraçada. De lá, fomos direitos a Mombeja. Mombeja, fomos para Santa Vitória. E de Santa Vitória passámos por uns terrenos lindíssimos que estão ladeados de pomares e que passa junto a um hotel, que é o hotel da Vila Galé. Estes caminhos aqui são bastante inóspitos e, portanto, muito tranquilos. Dali fomos direitos a Albernoa. Nós tivemos muita sorte porque, quando visitámos o Castelo de Beja, um senhor do posto turístico conhecia a região muito bem, ensinou-nos alguns caminhos alternativos que nós podíamos usar para fugir aos carros, e foi graças a ele que descobrimos a maior parte dos trilhos por onde passámos aqui. Fomos desde Albernoa até apanhar a Estrada Nacional 122, sempre por caminho de terra. Foi giríssimo. Como podem ver, Alentejo típico. Dali foi uma longa viagem até Mértola, mas valeu a pena. Mértola é uma cidade lindíssima. Nesta etapa, sucedeu-nos o único problema mecânico de todas estas férias. Não tivemos um único furo. Contudo, a descer, já mesmo dentro de Mértola, eu vinha com a suspensão bloqueada e passei num buraco bastante grande e a bomba da suspensão saltou fora. Nós depois telefonámos ao nosso mecânico e ele disse-nos que a suspensão estava parcialmente comprometida, mas que a bicicleta ainda podia continuar a circular. Sendo assim, eu atarrachei novamente a bomba no sítio e nós depois prosseguimos viagem sem mais nenhum problema. O hotel onde ficámos, que é o, salvo erro, é o Hotel Beira Rio, é muito curioso porque, além de hotel, é também um museu. Na cave podemos visitar algumas ruínas, como por exemplo este bocadinho que estamos a ver aqui na imagem. É muito gira e tem uma paisagem magnífica. Fizemos lá umas valentes caminhadas em Mértola. Fomos ao castelo, que estava fechado, o que não impediu a Judite de andar a brincar com as estátuas. Este é o Mondego. E no último dia, pedimos louça emprestada e fizemos um piquenique mesmo à beira do Guadiana, ao qual nem os patos conseguiram ter coragem de faltar. Não se esqueçam, Mértola é obrigatório nos vossos passeios de bicicleta pelo Alentejo. Último dia, última etapa. Uma etapa pequena, contudo, foi a mais dura. Não só por causa do calor, mas também por causa do terreno acidentado. Como podem ver aqui no gráfico, neste dia fomos quase aos 1000 metros de altitude acumulada, o que, para qualquer cicloturista habituado a estas elites, não é nada de especial. No entanto, nós estávamos no nosso primeiro ano de ciclismo ainda, especialmente a Judite, eu já tinha feito em novo, mas a Judite nunca tinha andado de bicicleta e estava a estrear o seu primeiro ano, portanto. E não é fácil fazer 1000 metros de altitude acumulada debaixo do calor infernal do Alentejo. Neste dia a temperatura chegou a atingir 37 graus. Nós tínhamos muita dificuldade por vezes a encontrar água, porque o Alentejo está completamente abandonado. Mesmo lojas para comprar fruta é um problema. Fazemos quilómetros, dezenas e dezenas de quilómetros seguidos sem ver ninguém, nem lojas, nem tascas, nada. Então lá saímos de Mértola e o primeiro sítio onde parámos para tentar encontrar água foi num vilarejo chamado Santa Marta. Neste troço descemos uma vertente extremamente inclinada que conduz-nos à ponte da Ribeira do Vascão. E nesta descida foi onde nós demos o nosso máximo em cima desta bicicleta, atingimos os 70 km por hora. E lembrem-se que nós estávamos com a suspensão danificada, mas nem assim eu resisti ao facto de deixar a bicicleta deslizar e sentimos o ar fresco na cara. Foi uma sensação magnífica. Santa Marta, uma aldeola completamente deserta. Nós tentámos encontrar pessoas para pedir água,
Nada, as casas estavam fechadas, não havia lá ninguém, só encontramos uma torneira cuja água sabia a pesticida. Eu ainda hoje duvido que aquela água fosse potável. Nós bebemos e não nos aconteceu nada, pelo menos até hoje. Santa Marta, fomos por aí fora e depois tivemos a nossa desforra junto à barragem de Odileite, onde lanchámos. A barragem de Odileite é lindíssima, é como um pequeno oásis no meio daquele deserto. Depois, muitos quilómetros, com muito sobe e desce, as subidas pareciam nunca mais terminar. E finalmente chegámos ao Algarve, Castemarim. Em Castemarim já estávamos todos arrepimpados para apanhar o comboio, mas um senhor disse-nos: não, vocês não conseguem apanhar o comboio aqui, têm que ir a Vila Real. Ok, também não foi grande problema, porque Castemarim a Vila Real são cerca de 4 km planos. Embora nós estivéssemos cansados, não foi estes 4 km que nos mataram. E assim foi que passámos estes 4 dias. No final foi só meter a bicicleta no comboio e voltar para casa. Ok, espero que tenham gostado do vídeo. Até à próxima.